Imagine um homem que surge das sombras do tempo, sem início nem fim, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele aparece no meio das páginas da história bíblica como uma figura tão misteriosa quanto o próprio universo. Esse homem é Melquisedeque. No livro de Gênesis, ele é chamado de Rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele encontra Abraão, abençoa o patriarca e desaparece novamente, como se nunca tivesse existido. Nenhuma explicação é dada sobre sua origem, e nenhuma palavra é dita sobre seu destino. E então, no livro de Hebreus, sua figura ressurge, envolta em ainda mais mistério. Ele é descrito como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Um ser eterno, que reflete a natureza divina. Mas quem era Melquisedeque? Seria ele um homem comum, escolhido por Deus, um anjo enviado à terra, ou talvez uma manifestação do próprio Cristo antes de sua encarnação? O que sabemos é que sua presença na narrativa bíblica desafia nossa compreensão do tempo, da eternidade e da obra de Deus. Um enigma que atravessa os séculos, deixando perguntas sem resposta, enquanto ecoa um profundo mistério que envolve o trono celestial. E você? Já pensou sobre Melquisedeque? Quem ou o que ele realmente era? Poucos nomes na Bíblia carregam tanto mistério quanto o de Melquisedeque. Ele aparece em apenas 3 momentos das Escrituras, Gênesis, Salmos e Hebreus, mas cada menção é carregada de enigmas que atravessam os milênios. Tudo começa em Gênesis 14, 18 e 20. Após uma batalha épica, Abraão, o pai da fé, encontra Melquisedeque, que é apresentado como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho e abençoa Abraão, que, em retribuição, lhe entrega o dízimo de tudo o que tinha. Mas, quem era Melquisedeque? De onde ele veio? A narrativa simplesmente não diz. Sua chegada é súbita, e sua partida, ainda mais silenciosa. A próxima pista aparece séculos depois, no Salmo 110:4, onde o rei Davi, em um momento profético, escreve: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa frase parece indicar que Melquisedeque não é apenas uma figura histórica, mas um arquétipo de algo maior, um sacerdócio eterno, fora dos padrões terrenos. Mas é no Novo Testamento, no livro de Hebreus, que o enigma atinge seu auge. O autor descreve Melquisedeque como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Hebreus 7:3. Uma descrição que vai além da humanidade. Ele não se encaixa nos registros genealógicos tão importantes para a cultura judaica, nem pertence à linhagem sacerdotal de Levi, como os outros sacerdotes de Israel. Em vez disso, ele é apresentado como um sacerdote eterno, uma figura celestial, semelhante ao Filho de Deus. Isso levanta muitas questões. Alguns estudiosos acreditam que Melquisedeque era um homem escolhido por Deus, uma figura histórica que representava a conexão entre o céu e a terra. Outros sugerem que ele era um ser angelical, enviado como um mensageiro divino para uma missão específica. Mas há ainda uma teoria mais profunda e controversa, a de que Melquisedeque seria uma teofania, ou seja, uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação. Essa hipótese ganha força porque Melquisedeque e Jesus compartilham elementos únicos. Ambos são sacerdotes eternos, ambos são reis de justiça e paz. Pois Salém significa paz, e ambos são mediadores entre Deus e os homens. Mas se Melquisedeque realmente fosse Cristo, por que aparecer apenas brevemente em Gênesis e depois desaparecer sem explicações? Seria para plantar um mistério que só seria desvendado com a vinda do Messias? Melquisedeque é, em última análise, um lembrete do mistério divino, do que está além da compreensão humana. Ele é um símbolo do sacerdócio eterno de Cristo, um rei que governa com justiça e um sacerdote que intercede sem fim. E assim, o nome de Melquisedeque continua ecoando pelos séculos, deixando uma pergunta no coração de todos que leem sua história. Quem era esse homem, ou esse ser, que parece não pertencer nem à terra, nem ao tempo?
Este é o primeiro vídeo deste canal. Se inscreva e deixe seu like para ter mais conteúdos como estes.